Bom dia, caros estudantes, que fala o professor Dr. Mendonça Antônio para mais uma temática importante que é a ação executiva. Portanto, como é de vosso conhecimento, a ação executiva é aquela que tem como base principal um título executivo, judicial ou extrajudicial. Título executivo e judicial. Estamos aqui a falar de uma sentença condenatória e transitada em julgado, bem como títulos executivos extrajudiciais podem ser documentos, autênticos ou não, assinados pelas partes e que reconheçam uma determinada obrigação. Portanto, no nosso ordenamento jurídico, as ações executivas, na forma ordinária, porque vocês já sabem que a ação executiva pode ser ordinária, sumária e sumaríssima. Portanto, por agora, vamos limitar-nos a abordar apenas a ação executiva ordinária. Ora, o processo executivo na forma ordinária pode ser ação executiva para pagamento de quantia certa, ação executiva para entrega de coisa certa, ação executiva para a prestação de fato positivo ou negativo. Muita gente faz pergunta, professor, essa matéria é muito difícil, não consigo entender. Não, direito processual é a cadeira mais simples que existe. Se calhar alguns professores usam métodos mais complicados para dificultar os estudantes. Portanto, a ação executiva para pagamento de quantia certa começa com requerimento inicial dirigido ao tribunal. O tribunal vai apreciar os elementos, portanto, objetivos e subjetivos do título executivo. Aferido estes elementos, o executado é notificado para poder se pronunciar. No prazo de 10 dias, efetuar o pagamento da dívida a que está adstrita, sob pena dos seus bens serem penhorados. Portanto, passado os 10 dias, o executado, recordo que em processo executivo as partes são chamados de exequente, quem dá entrada do processo, e executado, aquele que é demandado ao processo. Portanto, não tendo sido pago a dívida no tempo estipulado, que são 10 dias, o tribunal pode penhorar os bens do executado para se efetivar o pagamento da dívida. Portanto, entendamos aqui bem do executado, quer os bens móveis e imóveis, bem como direitos a que este indivíduo tem na sua esfera jurídica. Feito a penhora dos bens, são citados, convocados os credores para eventualmente verem a colação, se pronunciarem, se eventualmente para além deste credor haja outros credores, que possam, obviamente, sentirem-se lesados, pela penhora realizada pelo tribunal. Portanto, o executado pode opor a execução através de um embargo de terceiro ou recorrendo, portanto, fazendo um recurso de agravo ao tribunal imediatamente superior. Portanto, terminada esta fase da convocação dos credores, vem uma outra fase importante, que é a fase da venda. Portanto, esta fase tem como base principal, efetuar-se a venda de todos os bens que estejam na esfera jurídica do devedor para, obviamente, se fazer o pagamento.
Recordo que estamos aqui a falar da ação executiva para o pagamento de quantia certa. Deve ter como base o título executivo judicial ou extrajudicial, não é? Que tenha como obrigação o pagamento de uma determinada quantia monetária. Portanto, terminada a fase da venda, não é? Vem a fase do pagamento. Portanto, com o pagamento da dívida, extingue-se completamente o processo executivo, né? Com a extinção, termina completamente aquilo que nós chamamos de processo executivo. Agora vamos falar de um outro. Processo executivo para entrega de coisa certa. Na nossa vida prática, não é? Alguém pode ter comprado uma viatura ou pode ter comprado uma casa, tendo feito o pagamento, não é? Na concessionária, portanto, de venda de viaturas ou na empresa imobiliária de venda de imóveis. Sucede que em muitos casos, e nós em Angola temos muitos casos idênticos, a Imogestino, por exemplo, tem tido muitos casos idênticos. Alguém compra um apartamento no Quilamba e depois descobre que quem vendeu o apartamento não é, na verdade, a empresa, né, Imogestino. Ou então, seja a empresa, mas que não recebeu o apartamento na data aprazada. Daí a necessidade de uma ação executiva para entrega de coisa certa. Esta ação tem como base o título executivo, não é? Pode ser o contrato de compra e venda, não é? Ou qualquer outro documento que dá a obrigação ao exequente, não é? De receber uma coisa móvel ou imóvel. Um carro, uma coisa móvel. Uma casa, uma coisa imóvel. Portanto, dá-se o requerimento no tribunal, não é? O tribunal vai citar o executado para, no prazo de 10 dias, entregar a casa ou o carro, sob pena de ver o seu património penhorado. Passado esta fase, se o executado não efetuar o pagamento da dívida a que está adstrita, o tribunal vai penhorar os bens que se encontram na esfera jurídica do executado para que se cumpra efetivamente o pagamento. Com a penhora dos bens do executado, segue-se a fase da convocação dos credores. Esta fase serve simplesmente para levar à apelação todos aqueles que virem o seu património afetado pela penhora realizada pelo tribunal realizada pelo tribunal. Portanto, terminada a fase da convocação dos credores, vem a fase da venda, não é? Neste contexto, na ação executiva para a entrega de coisa certa, vem a fase da entrega do imóvel ou do móvel. Com a entrega da casa ou do carro, não é? Objeto do contrato, extingue-se completamente a ação executiva de entrega ou para entrega de quantia certa. Por último, temos ação executiva para prestação de facto. Portanto, esta ação tem normalmente como base principal um título executivo, né, judicial ou também extrajudicial, na qual, portanto, o executado é obrigado a prestar um determinado fato. Por exemplo, A é dono de um terreno, não é, próximo de B. Por não ter possibilidade de construir, não é, o espaço ficou vazio por um tempo. E o B, vizinho seu, vem erguer uma loja no espaço, não é, portanto, pertencente a A. Não havendo acordo entre as partes, A pode intentar ao tribunal uma ação declarativa de simples apreciação para aferir que, na verdade, ele é o proprietário do
espaço, não é? Objeto de discussão. Portanto, o tribunal pode condenar o réu para demolir a obra no espaço no prazo de 30 dias. Passado esse tempo, a sentença transita em julgado e o condenado não cumpriu com a obrigação. Portanto, o exequente terá como título executivo para a prestação de fato positivo esta sentença que condena B a partir sua casa no espaço, não é, de A. Portanto, este processo tem a mesma formalidade, não é? A outra parte é notificada para vir no prazo de 10 dias, não é? Partir a obra ou delimitar, deixar o espaço na forma em que estava. Portanto, não tendo feito esta diligência no prazo estipulado pelo tribunal, o tribunal pode, obviamente, fazer a penhora dos bens que se encontram na esfera jurídica do executado para cumprir eventualmente os danos que este indivíduo vier a causar na esfera jurídica de A. Portanto, penhorados os bens, vem obviamente a fase da convocação dos credores para se pronunciarem sobre a penhora realizada pelo tribunal e fazer-se a graduação dos créditos, né? Ver se eventualmente há direito de preferência e começa-se, portanto, por estes e depois para os demais que fazem parte do grupo dos credores. Terminada esta fase da convocação dos credores, vem a última fase, que é a fase da venda. Portanto, os bens penhorados podem ser vendidos para se cumprir efetivamente a reparação dos danos causados na esfera jurídica do exequente. Portanto, com a reparação efetiva dos danos causados na esfera jurídica do exequente, dá, portanto, lugar à fase de extinção. Portanto, extingue-se, obviamente, o processo com o pagamento ou cumprimento da obrigação a que está adstrito. Recordo que hoje abordamos da ação executiva, não é? Que pode ser para pagamento de quantia certa, para a prestação de facto ou para entrega de coisa certa. Portanto, para mais abordagem, convido todos a fazerem subscrição na minha conta do YouTube, não é? A fazerem comentários para eventuais abordagem do tema que acharem pertinente para a vossa atualização dos conhecimentos adquiridos ao nível das universidades.